um senhor foi para longe e convidou 3 pessoas para receberem os talentos que ele iria entregar. Então, ele chamou os seus servos e para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 talentos e para outro deu 1 talento. Nós vamos desenvolver aqui o caminhar da mensagem, mas nós vamos focar principalmente em um destes servos. O que recebera 5 talentos, trabalhou aquele talento e ganhou mais 5. Entregou para o Senhor depois de um bom tempo. Quando ele voltou, 10 talentos. Está aqui os 5 que me deste e eu trabalhei, aqui tem mais 5. Então tem 10 talentos. O que recebera 2, trabalhou e disse: Senhor, está aqui os 2 que me deste, mais 2 que eu ganhei. Toma 4 talentos. E o que recebeu 1 talento vai ser o nosso foco principal. Por quê? Porque o que recebeu 1 talento, ele ficou com medo de perder esse talento. Então ele fez um buraco na terra, escondeu o talento, e quando o Senhor voltou, ele teve uma surpresa. Porque ele chegou para o Senhor e disse assim: eu cuidei do seu talento, ninguém mexeu, ninguém roubou, está aqui, o seu talento. E ele ficou assustado quando ele percebeu que ele havia feito algo muito errado, que foi esconder o talento. E ele foi repreendido por isso. Por que não deu o meu talento aos banqueiros, e eu receberia pelo menos os juros? Mas ele havia escondido. Primeiro, vamos entender que nessa parábola, talento é uma medida monetária, ou seja, dinheiro, pila, bufunfa. Então vamos entender que aqui é dinheiro. O Senhor deu àqueles homens para que eles cuidassem daquele dinheiro. Mas a parábola, os servos representa a igreja, representa nós, e os talentos hoje representam os dons que Deus nos dá, a capacidade de fazer a obra e o trabalho. Vamos entender um pouco sobre isso hoje. E vamos entender que aquele Senhor simboliza Deus. E ele deixa o talento com os servos, com a igreja, e vai embora. E volta depois de um tempo. Essa volta simboliza a volta de Cristo, a volta do Senhor para a igreja. Mas tem uma coisa que às vezes nós deixamos passar desapercebidos. Os 2 que receberam 5 talentos e o que recebeu 2 talentos e que multiplicou os talentos, quando o Senhor voltou, eles entraram para a alegria, o gozo do teu Senhor. Ou seja, vamos simbolizando aí a entrada nos céus. Eles foram salvos. E o que recebeu 1 talento, ele foi chamado de servo inútil, enquanto os outros foram chamados de bons servos e fiéis. Este que recebera 1 talento, que escondeu o talento, foi chamado de servo inútil e foi mandado para onde? Nós terminamos o texto dizendo assim: lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Onde que vai ter prantos e ranger de dentes? Qual é o lugar que o bicho nunca morre? O inferno. Então nós temos aqui algo sobre Jesus Cristo escolhendo os teus servos, dando a eles talento, indo e voltando para ver o que os servos fizeram, e aí fazendo a separação desses servos, aqueles que vão receber o galardão e aqueles que vão receber a punição por não viverem o evangelho. Bom, você talvez esteja pensando assim: pastor Sidney, mas vem cá, não parece injusto que, ainda falando de dinheiro, para a gente encerrar e falar dos talentos como dons, não parece injusto? Um recebeu 5, o outro recebeu 2 talentos, mas aquele que foi condenado, ele recebeu apenas 1 talento. Apenas 1 talento. Então, falando em finanças, vamos entender uma coisa: 1 talento colocado na Bíblia nessa época como medida monetária
significava, ou era cerca de 6.000 dracmas, ou 6.000 denários. Uma dracma ou um denário era a paga de um dia de um trabalhador. Então nós temos aqui, aquele que recebeu apenas um talento, nós temos aí 6.000 dracmas, ou 6.000 denários, ou 6.000 dias de trabalho, ou seja, quase 2 anos de paga por um dia, por cada dia de trabalho. Ou seja, era uma pequena fortuna, mesmo o que recebera apenas um. Então eu vou separando algumas coisas que eu acho importante para a gente comentar e meditar nesta noite. A primeira coisa, estamos falando do reino de Deus. Estamos falando daqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus para fazer parte da igreja, para fazer parte desse departamento de Deus aqui na terra. Um departamento mais importante, que é o departamento de adoração. Uma das coisas que deixa o diabo furioso é que ele não pode mais adorar a Deus. E Deus levantou aqui na terra, em meio a um povo pecador, imperfeito, Ele levantou um povo, chamou, resgatou, remiu, redimiu, santificou e colocou para adorar o seu nome. Hoje nós somos adoradores de Deus. Você é um adorador. Levanta a mão direita para o céu, diga: eu sou um adorador. Diga bem forte: o diabo não pode adorar a Deus, mas eu posso adorar a Deus. Então adore. Dizem por aí que quem não adora a Deus, quem não glorifica, fica parecido com o diabo. Dizem por aí. Ele não pode adorar. E neste departamento de adoração chamado igreja, nós não fomos chamados apenas para ficar parado, sentado, adorando a Deus, louvando. Você não foi chamado para vir na igreja e cantar para a direita, para a esquerda. Você não veio na igreja apenas para levantar a mão e declarar: poderoso Deus. Você não veio na igreja apenas, ou faz parte da igreja apenas para receber a oração, ou orar, chorar, ter a pressentimento maior da presença de Deus. Na verdade, nós fomos comprados por um preço alto, o sangue de Jesus, para fazermos parte da igreja, que na grande verdade, o melhor nome seria exército, o exército de Deus aqui na terra, que tem a missão de ganhar almas. Deus colocou a igreja, e para que a igreja possa cumprir a tua função, entre os teus servos, quem é servo de Deus, levanta a mão só para a gente ficar bem entendido. Entre os teus servos, Deus distribuiu dons e talentos. Se você é servo de Deus, há dons e talentos na tua vida. No reino de Deus, escute isso, eu digo isso há 20 e poucos anos aqui em Ilha Solteira. No reino de Deus não existe filhos improdutivos. Todos têm dons e talentos para produzir. Eu não tenho que ter o talento do outro, eu não tenho que ter o dom do outro, mas cada um tem o seu talento, e ele é importante para a construção do reino. Coloca para fazer uma aposta de corrida um coelho e um pato em uma estrada toda esburacada. Vai, quem você acha que ganha a corrida? O coelho ou o pato? Tem gente apostando no pato. Pato corre assim, ó. Então vamos lá de novo. Quem ganha a corrida, o coelho ou o pato? O coelho. Agora pega o coelho e o pato e coloca para atravessar um rio. Quem você acha que chega primeiro do outro lado, o coelho ou o pato? Tem gente apostando no coelho. É o pato.
Ou seja, cada um tem o seu dom e a sua importância. No reino de Deus, cada um tem a sua importância. Você é importante para Deus, importante no reino de Deus, para a construção deste reino. Deus te dá dons e talentos. Você foi capacitado com dons e talentos para fazer a obra. Se você não faz, é outra história, mas que você tem capacidade para fazer, você tem. E pior, tem gente que já descobriu esse talento, essa capacidade, ainda usou esse dom, esse talento, essa capacidade e deixou de usar. Então, primeira coisa, dons e talentos é para o crente, porque é para a igreja. E é importante a gente entender que nós lemos, e partindo para fora da terra, versículo 14, chamou os servos e entregou-lhe os seus bens e talentos. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos perceber que ele entregou para cada um conforme a sua capacidade. Deus não entregou igual talento. Só que vamos falar a verdade, mesmo que recebeu apenas um, era uma boa fortuna. Era uma pequena fortuna. Imagina, alguém chegar lá, Thierry, no seu serviço e falar assim: Thierry, eu vou te pagar 6.000 dias trabalhado. Vai dar um bom dinheiro. Chegar lá, falar assim: Borges, eu vou pagar para você 6.000 dias do seu trabalho. O Borges vai pular de alegria, é uma pequena fortuna. Chegar para o Mike e falar: Mike, eu vou te pagar 6.000 dias do seu trabalho. O Mike, mas eu não trabalho ainda. Mas enquanto recebe um corrozinho, uma moedinha ali do pai, da mãe, imagina ajeitar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, já vai dar uma boa paga. Aquele homem não recebeu pouco. E na obra de Deus também é assim. Cada um tem um talento, tem um chamado. Já imaginou se todo mundo aqui fosse chamado para pastor? Todo mundo aqui na igreja fosse pastor, e todo mundo que fosse chegando fosse pastor. Como é que ia fazer? Como é que ia ter uma igreja só com pastores? Já pensou se todo mundo aqui tivesse o dom de cantar, o dom da música, e todo mundo querer fazer parte do louvor? Como será que ficaria? Já pensou se todo mundo fosse diácono na igreja? Como seria o culto? A Bíblia, ela deixa bem claro, ela faz uma analogia muito interessante entre a igreja e o corpo. Você percebeu como que o corpo funciona de uma forma assim, especial e importante? O cabeça do corpo, logo, é o cérebro, né? A partir por volta dos 3 meses é formado ali o sistema que vai gerir todo o organismo daquela criança lá no ventre da mãe. E ao longo da caminhada ele vai se desenvolvendo. E o cérebro é que dá os comandos. E esses comandos faz com que todo o corpo funcione de uma forma bem interessante. Quando você levanta a mão e fala glória a Deus, as ordens rápidas, em questões de segundo, as sinapses no seu organismo, ela foi trabalhada de uma forma tão rápida que você nem percebeu. Mas para você levantar o braço e dizer glória a Deus, as coisas têm que estar funcionando perfeitamente em você, no seu cérebro. A pessoa tem alguma lesão no cérebro, ela perde parte do corpo, ela já não tem mais a mesma mobilidade de levantar as mãos e dizer glória, talvez tão rápido quanto você, ou talvez nem consegue levantar. E aí a pessoa percebe como era bom poder levantar a mão, usar a voz na igreja e dizer glória a Deus. O nosso corpo funciona, e todos são importantes no nosso corpo. Pastor, mais importante é o cérebro. Mas se fosse só cérebro, onde estaria o corpo? O nariz é importante? Mas se fosse só nariz, onde estaria o corpo?
o coração é importante, mas ele não funciona sozinho. Existe um sistema para ele trabalhar. Por isso cada órgão tem a sua importância. Pastor, tem uns órgãos bonitos, né? A gente fala coração. Tem uma palavra bonita, pulmão. A única coisa que não é muito legal no nosso organismo é o intestino. O trabalho do intestino é uma coisa estranha. Intestino, ninguém quer falar de intestino. Ninguém faz uma poesia de amor falando de intestino. Mas deixa o seu intestino parar de funcionar. Alguns dias só para você ver. Converse com as pessoas que têm problema no intestino, têm problema de prisão de ventre. Converse com algumas pessoas que não têm o movimento correto do seu intestino e às vezes têm dificuldade para ir ao banheiro. Tudo em nós é importante, cada parte do nosso corpo é importante. Se você chegar na tua casa e arrancar o seu dedo mindinho, o teu corpo inteiro vai sentir. Se arrancar o dedo mindinho do pé, você começa a perder equilíbrio. Se tirar o dedão, você perde equilíbrio, não consegue prosseguir, não consegue avançar, tem dificuldades para andar. Assim é a igreja, cada um de nós somos importantes no reino de Deus. E cada um tem a sua importância. E menos importante, pastor, tem menos importante? Tem. O menos importante é aquele que acha que é o mais importante, porque quem quer ser o maior, será o menor. Então nós vemos que os dons e talentos são capacidade dados a cada um, que Deus dá segundo a sua capacidade, a sua estrutura. Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma bagagem ao longo da vida, cada um tem um talento natural que Deus vai trabalhar e vai ser desenvolvido dentro desse processo. Outra coisa interessante sobre talento é a gente saber que talentos e dons, eles podem ser multiplicados, eles podem ser aumentados. A pessoa tem um dom, um talento, começa a trabalhar na obra de Deus, e logo ela começa a se desenvolver, e logo ela começa a perceber e a descobrir neste caminhar, na presença de Deus, neste caminhar de trabalho na obra de Deus, que existem outras capacidades nela, e ela então começa a perceber que esse talento, ele pode ser multiplicado. Então talentos são os dons que nós usamos para cantar, para pregar, para orar, para visitar, para aconselhar, para trabalhar na obra de Deus, para assumir o nosso cargo, a nossa função como líder na igreja. Mesmo que eu não tenha um cargo, uma nomenclatura, eu sou tal na igreja, mesmo que não tenha essa nomenclatura, nós somos chamados para o trabalho. E se você trabalha, você está envolvido no processo, faz parte da igreja. Pastor, eu estou na igreja, mas eu não faço nada. Eu não faço nada no cargo e fora do cargo também. Eu não prego, não evangelizo, eu não faço nada, eu fico na minha. Você faz parte da multidão, está precisando se aproximar para fazer parte da igreja. Mas é interessante que esse trabalho somos nós que fazemos. Deus nos dá capacidade para nós fazermos. E é interessante que algumas pessoas acreditam que para esse trabalho, para esses talentos e para esses dons, não existem fiscalização. Cada um trabalha do jeito que quer, faz da maneira que quer. Pastor Sidney, isso é verdade? Sim, é verdade. Hoje nós começamos o culto, o pessoal do louvor estava aqui. Eu não sei quais dessas pessoas que estavam aqui se consagraram para estar hoje aqui. Quais dessas pessoas fizeram pelo menos uma oração? Senhor, eu vou subir no altar para adorar o teu nome. Eu quero te adorar, enquanto eu adoro ao Senhor, enquanto eu adoro ao Senhor, que as pessoas recebam de ti lá embaixo.
Eu não sei quantas oraram, quantas se prepararam, realmente se dedicaram ao ensaio. Eu não sei, é o trabalho de cada um. Eu não sei na célula se as pessoas estão preparando o trabalho com carinho, com esmero, ou de última hora, opa, eu tenho uma célula para fazer. Quem é que vai fiscalizar isso? Ninguém. Porque o Senhor veio, deu o talento, falou, agora se vira, depois eu volto. E ele voltou depois de um bom tempo, mas quando ele voltou, os servos tiveram que prestar conta. Jesus te chamou e falou, está aqui dons e talento, vai lá, faz a tua obra, faz o trabalho, faz a minha obra, faz o trabalho. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Tem gente que fala assim, tem gente na igreja que faz as coisas de qualquer jeito. Tem uns pastores por aí que não estão nem aí com as almas. Eu fico indignado, eu vou sair da igreja, eu não quero mais. Deus não está vendo isso? Deus está vendo, é que Ele deu dons e talento e deixou. Agora vamos ver o que você vai fazer com esses dons e talentos. Se você começa a trabalhar, a agir, Deus vai te ajudando nesse processo. Mas se você faz de forma errada, não vai ter uma punição exatamente na mesma hora, mas vai chegar a hora. Deus não chega todo domingo à tarde e chama você e fala assim, vem cá, vem prestar conta, vai ter um acerto de conta agora, mas vai chegar a hora que eu e você vamos dar conta da nossa vida, do nosso dom, do nosso talento. E ainda digo mais, é a maneira de dizer nosso dom, nosso talento. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos na parábola do talento, é tudo que nós temos, nada é nosso, é de Deus, é dele, é por ele, é sobre ele e é para ele a nossa vida. Tudo que há de bom em você é Deus. Tira Deus de você para ver o que sobra. O homem sem Deus é perdido. O crente sem Deus é perdido. Se tem alguma coisa que nós podemos falar que é boa em você, quando alguém chegar e falar desta coisa boa em você, diga assim, glória a Deus, é Deus em mim. Tudo que tem de bom em você é Deus. Levanta a mão para o céu, diga assim, tudo que tem de bom em mim é Deus. Vamos aplaudir o Senhor e dar um glória? Nós aprendemos muitas coisas na parábola do talento. E eu vou lendo aqui, trazendo algumas coisas que eu separei aqui, importantes sobre o talento. Pastor Sidney, nós estamos vendo uma época aí das pessoas correndo atrás de sucesso, não tá? Todo mundo quer ter sucesso. As pessoas postam as coisas na internet e quer ter sucesso. Isso no meio evangélico não é diferente. Alguns por uma forma direta e importante, né? Por exemplo, quando eu posto um vídeo no YouTube, é claro que eu quero ter sucesso. É claro que eu quero que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. É claro que eu quero receber testemunho como eu recebo todos os dias. Tem gente, hoje mesmo eu recebi de uma pastora que foi lá no YouTube, assistiu um vídeo, ela pegou e foi lá no Instagram, porque tem um link, Pastor Sidney, eu assisti um vídeo do senhor de tempo atrás, assim, foi uma bênção. É muito comum eu ouvir pastores, eu assisti um vídeo seu, eu posso pregar na igreja essa mensagem. Semana passada mesmo, pastor, passa o esboço aí para mim. Tem uns que é mastigado, né? Passa mastigadinho aí para mim, para eu pregar também. Então, tudo que a gente faz, a gente quer que alcance outras pessoas. A gente quer que outras pessoas sejam abençoadas. Algumas pessoas querem apenas o sucesso pelo sucesso, por isso fazem coisa errada. Um recebeu 5 talentos. Ele trabalhou e ganhou quantos? Mais 5. Quanto ele trouxe? 10 talentos. Qual foi a recompensa dele? Eu vou ler a recompensa do que trouxe 10, hein? Deixa eu achar aqui. Bem, versículo 21. Disse o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, ele recebeu essa palavra. Quem? O que recebeu? O que trouxe?
10. Agora, e o que trouxe 4? 6 a menos. Ele trouxe só 4. Que palavra ele recebeu? Eu vou ler a palavra dele, aí você vai perceber a diferença. O que trouxe só 4. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Nenhuma. O que trouxe 10 e o que trouxe 4, nenhuma. Por quê? Porque Deus é justo. O outro trouxe 10, mas Deus havia dado a ele 5. O outro trouxe 4, mas Deus havia dado 2. Então Deus é justo. Se o que tivesse recebido 5 trouxesse 6, aí teríamos uma diferença. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, quanto mais a gente recebe, mais a gente tem que estar entregando. Você recebe para entregar. Se você faz a obra de Deus do jeito que você quer, como você quer, a hora que você quer, você está negligenciando o talento que Deus te deu. Se você não faz nada, não usa, não trabalha, não se envolve, você está escondendo o talento que Deus te deu. O talento é oportunidade. Por que aquele jovem, um dos servos que recebeu apenas um talento, por que ele cravou o talento da terra? Por que ele escondeu? Primeira coisa, ele não valorizou a oportunidade dada por Deus. Você tem valorizado a oportunidade que Deus tem dado a você? Falando de trabalho na igreja, de função, de nomenclatura, de cargo. As pessoas quando chegam na igreja, no gabinete para conversar comigo, para trabalhar em uma função na igreja, e ela está sendo convidada, raríssimas as exceções que por alguma razão, talvez, eu possa ter esquecido e passado batido, embora eu acredito que isso não tenha acontecido, mas posso ter falhado. Eu chamo a pessoa, converso com ela: olha, você vai trabalhar nessa área na igreja, mas preste atenção, eu não quero que você trabalhe porque está faltando, porque está precisando. O pastor chamou, eu vou trabalhar, está precisando. Eu vou ajudar de alguma forma. Não, eu digo, você tem que aceitar feliz. Estou contente e feliz por ser convidado, chamado para esse trabalho. Só precisando, não está precisando não. A obra de Deus, Deus sempre vai levantar pessoas para fazer, mas tem que ser pessoas dispostas, porque o trabalho na obra é uma oferta, e Deus ama quem contribui com alegria. O seu trabalho tem que ser com alegria. Está lá o irmão Rivelino, batizado como Rivelino, está lá o Borjão da Massa, de diácono, de pé. Eles têm que estar lá com alegria, o privilégio de ser um diácono na casa de Deus, na presença de Deus. O pessoal do louvor, da secretaria, que estão com as crianças lá no fundo, ou na célula, tem que ter a alegria, o prazer de estar servindo os irmãos. Eu estou aqui para servir, porque como falamos domingo passado, salvo engano, o maior é o que serve, e quem não nasceu para servir, não serve para servir. Quem não serve, não serve. Então eu preciso ser servo, e ter esse prazer e essa alegria. E tem gente que não tem, não valoriza o dom que Deus deu. Às vezes valoriza no começo, depois já faz no automático. Alguns sobem para a cabeça. Algumas pessoas começam a trabalhar, por exemplo, no louvor da igreja. É uma área que mexe com a vaidade. Eu acho que a maior função na igreja que trabalha a vaidade é o louvor. As pessoas cantam e querem receber afagos, elogios. Como você canta bonito. Olha, irmão, quando você cantou lá, eu arrepiei tudinho aqui. Minha voz é bonita mesmo. Bom, se arrepiou, foi por causa da presença do Espírito Santo. Aí, ou não estava bem com Deus, o espírito maligno deu uma encostada.
ou porque gostou daquela música, tem algo ali que vem lá de trás, que faz parte da sua vida, algo que mexeu com a sua emoção. Isso é importante. Todo mundo sabe disso. Eu não me preocupo muito com shows gospel. Vamos ver o cantor. Eu gosto de música e de vários cantores, mas eu sou sincero em dizer, eu vou ver o Fernandinho cantar, amém? Vamos lá, vamos louvar a Deus, adorar, vamos para a festa, mas para mim o Fernandinho cantando e o Alan cantando não muda nada. Para mim, a Ana Paula Valadão, outras mulheres aí cantoras cantando e a Ana Maria cantando, não vai mudar nada para mim. Eu sei que para as pessoas mudam. Aí eu gosto de alguns estilos de música, eu ouço de tudo. Mas teve uma vez que eu fui participar de um evento de uma dessas bandas, e eu fiquei emocionado nessa banda. Eu fiquei ouvindo as músicas, sabe quando mexe com a tua emoção? Mas por que mexeu com a minha emoção? Porque eu cresci ouvindo essa banda. Quando eu tinha 16 anos, eu cheguei na quadrangular em Pereira Barreto, o grupo de jovens se reunia e cantava, eis que vejo os céus abertos. É dessa banda. A banda tem aí quase 40 anos no meio evangélico, então eu cresci ouvindo, aprendendo, e quantas canções e quantas orações eu fiz ao longo da minha vida, ouvindo música dessa banda. Então mexe com a emoção por causa da história. Então a emoção nossa, ela pode mudar, variar, isso não quer dizer muita coisa. E nós precisamos entender que a vaidade tem que ser deixada de lado. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Pastor, que banda é essa? Só para fechar, Voz da Verdade. Eu cresci ouvindo Voz da Verdade. Hoje eu não ouço muito raramente, mas cresci ouvindo. Há 20 anos atrás, era Mara Lima. 25 anos atrás, era Mara Lima. Era essa também, Chiris Carvalhais. Era aquela canção zona que a gente chama hoje de brega, era aquele estilo. Voz da Verdade era o que tinha de mais moderno, todos os ritmos, tudo eles tocavam, tudo eles cantavam. Até hoje, eu acho que dificilmente tem uma banda para tocar todos os estilos como Voz da Verdade. Então, mexe com a nossa emoção porque tem uma história ligada, ou é Deus, então não é sobre você, é Deus. Não é porque você canta bonito, é Deus. Tem gente que quer entrar no louvor para quando estiver cantando, tá aqui, ó, só para o parente lá embaixo. Ô Senhor, tão amado. Não, você tem que louvar, adorar a Deus, tem que ser um privilégio, tem que ser um prazer, tem que ser algo gostoso. Então valorize aquilo que tem dado a você, que Deus tem dado a você. Aquele jovem, ele não valorizou, e outra razão por ele ter enterrado o seu talento, é que ele não achou lugar. Ele falou assim, o Senhor colhe onde não plantou. Eu fiquei com medo, não sabia onde usar o talento, não sabia como fazer. Meu irmão, se você tem dons de talento, começa a deixar Deus te usar no dia a dia. Eu ouço e recebo, não é uma, nem duas, nem três, várias pessoas ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, pessoas de fora. Pastor, eu tive um sonho, Deus me chamou para esse trabalho. Pastor, Deus tocou no meu coração está ardendo, eu fui chamado por Deus, mas não estou tendo oportunidade para fazer o chamado de Deus. Eu falo, alguma coisa está errada. Se Deus chamou, Ele vai preparar, espera o tempo dEle. Mas como que espera? Se envolvendo com o trabalho. Se o Mateus chega para mim e fala, pastor, eu tive um sonho, eu senti um chamado de Deus para ser um pregador do Evangelho. Este sonho pode ser de Deus? Pode. Como que eu vou saber? Então comece na célula, vai aproveitando as oportunidades, não precisa nem pedir, é só aproveitar. Mateus, você vai trazer uma palavra de 5 minutos, opa! Mas se ele não está na célula, como é que ele vai ter essa oportunidade? Ou ele quer, como muitas pessoas querem, Deus me deu um chamado, que dia que eu prego na igreja no altar? Não é assim. Eu fui chamado para ser pastor.
É muito comum pessoas são chamadas para ser pastor, mas o superintendente, o pastor presidente, não me dá uma igreja. Abre uma, cara pálida. Os pastores, na sua grande maioria, não receberam igrejas, abriram igrejas, eu comecei em Sudanap debaixo do pé de manga, pregava, o fogo caía, mas as mangas também caíam, pastor, quando foi lá. A gente começa, é do nada, é do zero, é para fazer. Uma vez eu fiquei revoltado, indignado com a igreja, eu não vou falar o nome, é aqui perto, dá aí uns 60 quilômetros daqui, 10 anos, 6 pessoas na igreja, 10 anos, 6 pessoas na igreja, 97 para 98, eu falei para o pastor, o que está pegando, meu amigo? Ele era meu amigo. O que está acontecendo? Por que o trabalho não vai? 10 anos, as mesmas 6, 7, vai um, vem outro, 6, 7, vai um, vem outro, 6, 7. Ele, eu quero ir embora daqui. Mas quem vai cuidar dessas almas? Ele estava preso lá e usando as 6 pessoas como desculpa. Eu falei, vem cá, eu te ajudo. Eu assumo aqui para você ir embora. Ele falou, assume não. Eu falei, eu assumo. E assumi. E ele teve outra oportunidade em outro lugar. Não deu muito certo, mas ele foi. Novos ares. Teve um dia que eu comecei uma campanha aqui em Ilha Solteira. Eu comecei o louvor. Que loucura. Lá no segundo salão, na rua Jaguaribe, eu comecei o louvor, deixei alguém dando continuidade, terminando, e fui terminar a campanha lá na cidade. Cheguei lá no final. Ficamos lá cerca de uns 40, 50 dias. Na última noite, nós reunimos 70 pessoas. Não era igreja, era uma multidão. Mas dali já tinha pessoas novas se firmando. Primeiro dia que eu cheguei para a campanha, tinha um irmão que enquanto pregava, ele afinava o violão. Fui cantar e não sabia tocar. Aí eu cheguei para ele, o primeiro dia foi. O segundo dia eu falei, irmão, deixa que eu toco. Ele não tem condições, não sabe tocar. Ele falou assim, pastor, eu toco aqui há tantos anos e a guitarra é minha, se eu não vou tocar, eu não trago mais a guitarra. Eu falei, tranquilo, irmão, tem uma guitarra sobrando lá na ilha, eu trago. Se você quer vir na igreja, vem, não quer, amém. Reuni as pessoas, as 6, 7 pessoas, por incrível, naquele dia tinha 9, e falei, gente, agora vai ser assim, 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 vamos fazer uma mudança. Algumas pessoas, umas 3 se levantaram, falou, pastor, mas há tantos anos que a gente faz assim. Falei, agora vai ser diferente. Mas a gente está acostumado assim. Qual é o resultado que vocês têm assim? Não tem alguma coisa errada? Então vamos mudar. Mas a gente não gosta. Então a partir de agora é assim, quem quer vir comigo vem, quem não quer fica à vontade. E começamos a fazer o trabalho. Porque às vezes tem uns irmãos que servem de pedra de tropeço. É a ovelha gorda que atrapalha o rebanho. Fala ovelha gorda, aquela que comeu demais da palavra, agora já acha que sabe tudo, e já acha que está importante, e não consegue ver que as coisas estão travadas. Mas, tudo isso é Deus quem faz. Nós precisamos ser apenas instrumentos, e aí toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Então é importante valorizar e achar o lugar para que você possa desenvolver o seu dom, o seu talento. Tem dom, tem talento, então acha o lugar. Não se preocupe, cadê? É só caminhar que Deus dirige. Se ficar parado, não vai para lugar algum, e não tem como Deus dirigir, porque ninguém dirige um caminhão parado, um carro parado, um barco parado. Começa a andar, e aí tem direção. Aquele jovem ficou assustado, porque ele achou que estava fazendo um bem guardando o talento. E tem muita gente na igreja que vai se assustar quando Jesus voltar. Aquele jovem, segundo a parábola, foi para o inferno. Ele pegou um talento, que era 6.000 dias de trabalho, Joséildo, gastou tudo com bebida, cachaça. Ele gastou com prostituição, Miriam. Ele gastou tudo. É isso? Está na Bíblia, Joséilson e Miriam? É isso?
Não. Ele foi para o inferno, não é porque ele gastou o dinheiro com coisa errada, não. Ele só não multiplicou, ele só não trabalhou, ele só não fez nada. Ele ficou parado assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e não fez nada. Deus te chamou para fazer a diferença, e Ele sabe que você não tem nenhuma condição de fazer a diferença sozinho, então Ele te deu, Vilmar, dons e talentos para você fazer a diferença. Todo mundo tem dons e talentos, até o Williams tem. Não tem, William? Nós aprendemos rapidinho nessa parábola que com Deus o pouco é muito. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E esse princípio serve para muitas outras coisas. Nós aprendemos nessa parábola que Deus não é injusto, Ele dá segundo a capacidade de cada um, e Ele vai cobrar segundo aquilo que Ele deu. Nós aprendemos nessa parábola que nada que nós temos é nosso, é de Deus, vem dEle, é para Ele. E quero encerrar dizendo que nós aprendemos nessa parábola que existe algo mais valioso do que o talento. A parábola é sobre os talentos, mas tem algo aqui mais valioso do que o talento. Foi os servos serem escolhidos para receber aqueles talentos sem ter direito a nenhum talento. O que recebeu ele foi chamado e escolhido. Toma aqui 6.000 dias de paga de trabalho, 6.000 diárias de trabalho para você administrar. Toma aqui. Ele não tinha direito a nada, recebeu sem direito nenhum. E quando o Senhor voltou, aqueles que trabalhou o talento foi convidado para entrar para o jantar, para sentar à mesa sem ter direito nenhum. Tudo isso pela graça. A misericórdia e a graça de Deus é maior do que qualquer talento, e o talento é dado para que possamos usar, para que outras pessoas conheçam a graça e a misericórdia de Deus.